Sejam todos bem-vindos à nossa entrevista especial, um momento assim único, que eu estou muito curiosa para saber as novidades que Nancy e Marina vivenciaram nessa jornada. Então, hoje, eu tenho o prazer de fazer essa entrevista. Eu sou Geni Souto Maior, estou vice-presidente da AGEB de São Paulo e vou entrevistar Nancy Alcântara e Marina Zarbos sobre a ida delas a Rondônia para o primeiro encontro internacional da AGEB de Rondônia. E, se não me engano, também a fundação da AGEB Rondônia, não é isso, Nancy? Marina? Foi a posse das Foi a posse argibianas de lá, das argebianas de lá. aham, Foram, da assim, dois diretoria. eventos em um só. Uhum, isso mesmo. Este evento aconteceu em uma cidade a 400 quilômetros de Porto Velho, chamada Guajará-Mirim, que fica à beira do rio Mamoré, às margens desse rio e dentre a floresta amazônica. O lugar, pelas fotos, é muito bonito. E nessa oportunidade, houve também o lançamento da coletânea Vivências Amazônicas. A Nancy está mostrando, né? E Sim, Nancy e Marina participaram desta coletânea. sim. A GEB de São Paulo foi convidada, então a nossa presidente foi, e a nossa diretora cultural também esteve lá. Então, agora nós vamos ouvi-las para saber um pouquinho como foi essa vivência, né, num estado tão longe, uma cultura bem diferente da nossa e com experiências que só quem esteve lá é que sabe nos contar. Nancy, você escreveu neste livro Sim. sobre vivências amazônicas, né? Uhum. Conte um pouquinho, então, para nós, qual é a sua vivência amazônica que fez parte desta coletânea? É, Quando Isabel me convidou, eu disse para ela: tenho pouquíssima vivência amazônica. Mas era, não, você tem que participar. E eu fiz um poema sobre a floresta. Mas eu também tive acesso à floresta amazônica quando eu fazia treinamento de professores pela Editora Moderna. Eu fui até Manaus, e Manaus fica também dentro da floresta amazônica. Então, eu dou uma introdução no meu texto contando esse fato, e por esse motivo, então, ela falou que eu poderia participar da coletânea falando sobre essa, essa vivência. Depois, se der tempo, eu leio o poema. Ele é bem curtinho, dá para a Combinado. gente ler. Conte, então, nos conte qual é a sua vivência amazônica. Eu sei que ela tem uma história aí por trás bem, bem rica e bem bonita. Então, né, Geni, eu fiquei assim muito impactada quando eu recebi o convite, porque eu falei, eu nunca estive na Amazônia, né? O que eu vou escrever sobre a Amazônia? Mas rapidamente eu me lembrei que eu tinha um texto, que inclusive já foi lançado pela editora Oficina do Livro, o Mulheres Notáveis 2. E esse texto eu falo sobre uma grande mulher da região, Marina Silva. Eu aproveitei o fato de eu ser Marina, da minha xará ilustre, e fiz um texto, e começando com uma pequena epígrafe do Caí, Marina Morena, você se pintou, e Uhum, daí eu vou linda. contando um pouco a história dela, né? E em algum momento eu conto também o meu encontro pessoal com ela, por acaso ou não por acaso assim,
no Centro de Estudos Helênicos Areté, do qual eu faço parte, e que ela esteve lá por algumas vezes, em algumas reuniões do Instituto de Desenvolvimento Socioambiental, que ela faz parte. Então, eu tive a alegria de conhecê-la e ficou mais fácil escrever alguma coisa sobre ela depois disso, né? É uma mulher que eu admiro e fiquei muito feliz de poder fazer esse texto e apresentar nessa vivência amazônica. Como eu disse lá no dia do lançamento, até então eu não tinha vivência alguma, agora nós já temos, não é, Nancy? Agora Muita. nós já temos Dá para alguma fazer mais vivência. textos, né? Dá para fazer muitos textos. Olha, ficamos 3 dias, né, só. Aham, Mas é tão forte, é tão impactante. É um sim, Brasil tão desconhecido para quem mora no Sul, sim. que realmente vale a pena fazer esse périplo, vamos dizer, até lá, porque não é Uhum. perto, é longe, É, né? é. Mas vale muito a pena e eu sinto que nós voltamos reenergizadas, embora cansadas, naturalmente, É, né? sim. E é Mas engraçado foi que muito lá bom. não dava para sentir muito que a gente estava cansada. Eu acho que a Não, adrenalina, a emoção, tal, foi quando eu cheguei aqui que o cansaço bateu mesmo. é, Quando Não teve deitei na espaço para cama. esse cansaço, né, Nancy? Era tanta É, coisa, né? isso mesmo. Nancy, então você estava dizendo dessa adrenalina. O que que mais tocou você? O que mais foi significativo nessa sua ida até Guajará-Mirim? Olha, de tudo, muitas coisas me tocaram, mas de tudo, tudo foi as mulheres de lá, a força que elas têm, a bravura que elas têm no sangue, a forma como elas levam a vida tão difícil, com tanta dificuldade, e elas levam com uma leveza. Parece que não tem problema nenhum andar 2 horas numa estrada horrorosa, cheia de buraco, para chegar no trabalho. Uma professora dá aula de matemática, física, biologia e tudo mais, porque só tem ela de professora, com pouco material. Elas são mulheres imensas, são mulheres enormes, sabe? E a gente pensa, nossa, nós temos tanto recurso, né? E ainda reclamamos do pouco recurso que temos, né? E lá está tudo bem, olha como é fácil fazer, parece, né? Tudo muito fácil. Fora a exuberância da natureza, que a gente vai falar daqui a pouco, porque é um outro departamento, é um outro capítulo. Acho que o que mais me tocou foram as Você mulheres acha que que para serviram. você foi, então, uma experiência que transformou? Sim, transformou porque foi transformando, né? Eu cheguei com um olhar crítico. Eu vou entrar essa van não vai chegar. Essa van cheia de gente, mala no meio, aquele sufoco. E depois a coisa foi virando, a gente foi acolhida por aquelas pessoas. As histórias no caminho, as aranhas na casa da Jaqueline, e sei lá, as histórias que elas foram contando, dos pais que chegaram lá, desbravaram o terreno para morar, e a gente foi esquecendo daquele desconforto, né? E foi entendendo que aquilo não é um detalhe pequeno. E quando a gente chega no hotel, e demorou, tá, né? Ah, chegou. Não, demorou. E vê a beleza da natureza em volta dele, tudo fica lindo, tudo fica bonito, né? E a gente foi acolhida por todas, e acho que foi a transformação, foi o meu olhar sobre, né? Sobre o que Sim, eu vi de imediato, né? Então, esse olhar mudou completamente. que bom. Marina, nos conte então, agora você, o que que tocou você, Marina, assim, lá no fundo, no fundo, no fundo? nossa, E que eu tenho experiência foi transformadora? O que que você sentiu? O que que mudou?
Então, eu vou precisar dividir a minha resposta em dois aspectos. A primeira, a questão do objetivo pelo qual nós fomos até lá, né? Participar, prestigiar, porque fomos convidadas e, né, aceitamos esse convite em nome da GEB São Paulo. Então, o que eu vou falar sobre esse aspecto? O impacto vai na direção do que a Nancy estava falando, a constatação da potência dessas mulheres, como diz a Isabel, né? As mulheres são potentes, né? São muito fortes. E isso foi um impacto, porque você via senhoras, não só as argebianas, mas mães de argebianas que foi uma emoção enorme, porque eram mulheres que desbravaram o então território de Roraima, né, que nem era estado ainda. E os relatos, né, de onça, de matar onça, de dar à luz e não ter o que comer, não queria comer caça, queria comer um frango, né, uma coisa mais leve. E como fizeram para resolver, então vai comprar um frango, um galo, para poder, enfim, coisas que realmente me impactou e tenho certeza que a Nancy também. Né? Então, o que a Amazônia, o que Rondônia proporcionou, ou o que de imediato me fez, foi trocar as lentes do óculos. Né? Os meus óculos, eu troquei as lentes. Aí comecei a enxergar, e acho que nós tivemos espero que, né, que a gente tenha conseguido fazer essa adaptação rapidamente, porque é uma diferença muito, muito grande, né? Então, olhar essas mulheres, admirar a força, olhar a produção delas, né? Olhar uma GEB tão recente, né? Fez 1 ano agora, tomou posse agora oficialmente, e já fazendo uma coletânea com 70 autoras, né? Então, tudo isso é muito forte. 70. Éramos 30 presencialmente, que eu achei assim, um número enorme também pelo local, né? Pela dificuldade. Muito bem, essa parte 1. O outro, que é o pessoal, né? Me comovi profundamente, porque justamente em Rondônia, aí tem um aspecto familiar, né? Justamente em Rondônia foi onde aconteceu a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, no século passado, né? No início do século, no período da borracha, enfim. Então, a gente sabe, e temos documentação histórica, então, 1000 gregos estiveram lá e trabalharam, e muitos morreram na abertura dessa ferrovia, né? Madeira-Mamoré. Então, isso foi muito emocionante, porque a gente andava pela estrada, foram 400 quilômetros, a gente ia imaginando a antiga ferrovia toda abandonada, né? E vimos vários vagões também, principalmente lá em Guajará-Mirim, abandonados na estação. Pequenas vilas, né? Pequenas vilas abandonadas. Então, isso me tocou assim, pelo lado do meu sangue, né? Eu fiquei muito emocionada. Não bastasse isso, o meu avô paterno, que era grego, casou-se com uma indígena Bororo, que era da região, não exatamente ali, mas da região, divisa com a Bolívia, porque Guajará-Mirim é fronteira exatamente com a Bolívia, né? O rio Mamoré que divide os dois países. Na verdade, não divide, a gente entendeu que une, né? Porque ali é uma troca, é uma troca incrível. Serve de fronteira, né? Serve de fronteira. E nós tivemos o privilégio de fazer um passeio de 3, 4 horas, pegamos uma chalana, atravessamos o Mamoré. Eu pus a mão no Mamoré. Você pôs a mão, é isso mesmo.
E quando cheguei lá na Bolívia, pisei ali, eu fui tomada por uma emoção assim contida. Realmente, as lágrimas pularam dos meus olhos, porque as pessoas que eu via, os homens que eu via, tinham o semblante do meu pai, tinham os traços do meu pai. Meu pai era muito poroso. Então, para mim, teve esse a mais, né? Pessoal. Pessoal, familiar, foi muito bacana, foi muito, muito transformador mesmo. Eu precisei fazer um longo caminho, né, para chegar lá. E tem mais um detalhe, se você me permite, que Lógico. é a, justamente por conta dessa conexão entre gregos e pessoal de Rondônia, né? Lá na Feira do Livro de Lisboa, no ano passado, em 2022, que eu estive, por acaso, não tão por acaso, assim, no estande da Rede Sem Fronteiras havia um livro, né? Um livro sobre um grego. E eu contactei uma pessoa aqui de São Paulo que escreveu sobre essa história toda da ferrovia, dos gregos, e ela disse: esse livro você pode trazer? E eu trouxe para ela. E quando aconteceu agora de nós nos organizarmos para essa viagem, eu descobri que o dono do hotel é o autor do livro. Olha, Então, foi muito O interessante. mundo é uma Então, essa ervilha, minha né? foi muito circular, foi Muita, muito redondo. muito. E aí, essa minha amiga me pediu, e claro, eu com muita alegria, levei o dela para ele. Então, eu senti que teve uma coisa assim que foi circular e que fechou ali, né? Uma troca. Foi muito emocionante, realmente. Eu acho que tem histórias para muitas, muitas antologias, muitos livros. nossa, deve ter sido muito emocionante, Foi. Foi né? mesmo, foi. Porque veio parar nas suas mãos, né? Que Pois coisa é, linda, É pois é. demais, né? Como que é coincidência? O dono do hotel ser o autor do livro foi, é. assim, coisas Olha, como Goethe fato. dizia, o cosmos conspirando a nosso É, favor, né? sim, É sim, incrível. E eu me Exatamente. senti um instrumento aham, que muito me alegrou e me emocionou. aham, sim. Imagino, eu imagino. Nancy, foi o primeiro encontro internacional da AGEB. Quais países participaram desse encontro, além do Brasil? Teve a Bolívia, nós tivemos lá no evento a consuleza Tessália, de uma simpatia. Ela tem um projeto social, ela levou os meninos que têm um coral de surdos, né? Os meninos cantavam por gestos, e além de toda a parceria que ela tem intenção em fazer com a associação, com a GEB, né? Ela foi convidada pela Isabel e participou do evento o tempo todo, esteve lá os dias todos que nós estivemos lá. Fora isso, tiveram algumas participações de coautoras que não estavam presentes, mas presencialmente mesmo estava Bolívia e Brasil. Por isso foi considerado um Sim, encontro internacional, né? internacional, né? E nós É. fomos até lá, nós fomos até a Bolívia, né? Até a Bolívia. Dentro de um Uhum. passeio, né? Marina, Foi. é, Consegui. vocês conheceram indígenas lá? Então, o pessoal ali, todos eles têm essa mistura muito mais marcada do que, né? No caso, eu sou também, minha avó era indígena, mas eles têm todas essas características, né? Pessoal do hotel, Sim, sobretudo. E no caminho, a Isabel ia nos dizendo: aqui tem tal aldeia, mas são é, aldeias que isso. a gente precisa de uma permissão oficial para poder entrar. Então não era o caso, né? Uhum. Mas certamente nós estávamos rodeados de rodeados. Rodeados. É. Sim, nós margeamos territórios que são
Reservas indígenas. reservas indígenas, Reservas nós indígenas. viemos, porque Ó, são lugares que não podem ser, como a Marina falou, não pode entrar sem permissão. permissão, Então, ó. estamos lá, no meio da reserva indígena, né? Rondônia, né? É. Total, total. E agora eu queria saber também sobre a alimentação local. Nancy e Marina, o que que vocês acharam? O que teve de diferente? O que foi bom? O que não foi tão bom? Marina, Tudo foi ótimo, foi excelente. Nós comemos aqueles bolos, né, deles que tem, leva Muita mandioca, os né? Eles usam. mandioca, Muita mandioca. mandioca, peixe, né, o pirarucu, Pirarucu. né? Eles fazem um tipo de um mingau, eu não me recordo o nome agora, mas nem tinha, estava escrito só mingau mesmo, De com banana, né? banana. A banana é muito presente lá. Uhum. Então, eles têm muita coisa feita com banana. No As café da manhã frutas, tinha sucos. Eu não consegui sucos, identificar um lá, bem forte. Acho que era graviola, cajá, né? Acho que tinha de cajá. cajá, E cajá, não teve graviola. um que eu não consegui identificar também, bem forte. Eu não- cajá, graviola. É, As frutas muito saborosas, mas mamão, uma doce, coisa assim que, meu Deus, que mamão é esse, doce. E o né? abacaxi que nós comemos na estrada? Ah, Parecia que tinha colocado mel no abacaxi. Muito doce. na volta, na volta, nós não quisemos, foi uma opção do grupo, da maioria, não parar para fazer a refeição. Porque nós queríamos chegar logo em Porto Velho, porque nós tínhamos voo, a gente, É, né? Como na ida houve um imprevisto, houve um probleminha com a van, e nós demoramos mais do que o esperado, na volta nós fizemos a opção de tocar reto. Só que a gente tinha fome. E o mais interessante foi isso que a Nancy falou lá no início, assim, rapidamente a van, todo mundo foi se conhecendo e trocando conversas, histórias e comidinhas e comidas. Então, é, de repente, apareceu um pote de rapadura, é um néctar verdade. aqui, né? Então, na volta, nós nos alimentamos com a rapadura É, e algumas coisas que a Patininha ali, que é, trouxe, que pegou, mas a Nancy falou do abacaxi. Paramos num determinado lugar e ali tinha uma cesta de abacaxi e a pessoa abre na hora, corta. Gente, acho que nós comemos uns 3 abacaxi. Uma nunca vi isso. coisa, Uma delícia. mel, Eu o nunca vi mel isso, você topava na chegar boca. numa, né, chegar numa lanchonete, eu falo, eu quero um abacaxi. Aí ele corta, põe no prato É, e você come. mas, Muito interessante. e depois, em Porto Velho, aí nós tivemos a Ah, sim, oportunidade de de comer. experimentar algumas coisas, tipo Peixe também. peixe também, Que a comida. mas a tapioca, uma É, tapioca diferenciada, recheada com carne seca, com o que você quiser ali, você monta na hora. E o famoso açaí, que bem eu, forte. assim, né, eu achava que era uma coisinha pequena, me veio um copo enorme, eu falei, meu Deus, será que eu dou conta? Eu fiquei com vergonha de pedir o segundo, porque é espetacular para o meu paladar. É, Então, e depois ainda nos levaram num restaurante peruano, muito saboroso também, com comida peruana, enfim, nós tivemos assim um pouco de tudo que você um pode pouco de. imaginar. Tiramos foto com as roupas peruanas, rimos Depois, muito. E esse restaurante é à beira do rio. É que era à é, noite, mas dava para ver o rio, né? Ali, é, nós saímos do restaurante, fomos olhar. Imagine, nós ficamos imaginando aquela vista durante o dia. É Nossa, maravilhoso é, você comer. Já no hotel, o café da manhã já era olhando o encontro dos rios, né? é. Porque lá E eu, em Itacaás, é o rio Itacaás, Mirim, que encontra com o rio Mamoré. E o rio Mamoré, ele é mais
cauduloso, mais barrento. Então ele é mais escuro e dá para ver direitinho O quando eles encontro das águas, encontram. né? Fica Não, assim aquela diferença. E E aí sabe uma coisa, Geni? Nesse rio Macaás, eu, pelo menos, fiquei também muito comovida, imagino que a Nancy, e nós vamos colocar isso no vídeo para todo mundo assistir, a dança, o balé do Boto. Porque é, ali o Boto Cor-de-Rosa vem e ele tem um horário no período da manhã e no final do dia. Num primeiro momento, você fica tão emocionada, eu pelo menos, que eu estava tentando filmar e na hora que ele apareceu, eu me emocionei tanto que eu perdi o foco do negócio. Não filmei sei. nada, não fotografei nada. São botos selvagens? O Boto sim, Cor-de-Rosa, eles moram o lá. mito do Boto, que Boto, e engravida as eles vêm, ah, mulheres. eles vêm, É, olha. bem rosinha. Inclusive, eu soube depois que há um movimento para preservar o boto, porque pela história, pelo folclore, que ele engravida as mulheres, eles são castrados, alguma coisa assim. Enfim, só que nós tivemos o privilégio de ter como companheiros lá a presidente, Da, da coordenadora JEB, do do Acre, a Acre. Socorro, E o A marido. e, Socorro. e o marido dela, o A Cassiano Edir Marques. também foi, Geni. Ah, A Edir tá. também foi, que nós A entrevistamos. Indira, É, aliás, foi aniversário dela no dia sim, seguinte, comemorou comemoramos. lá. Foi muito Nós bacana. vamos falar disso também. É, Mas o Cassiano filmou com drone o balé do Boto. Então, eu nós vamos coloquei colocar no aqui também. grupo. A gente pode passar. Maravilhoso, Maravilhoso. maravilhoso. Então, Maravilhoso. foram momentos assim que muito emocionantes, né? É, Da exuberância mesmo desse lugar. porque uma coisa é você ver na TV, né? Eu É. acho que esse é um grande impacto. Então, quando você vê na TV a reportagem de que existe uma ponte que precisa ser consertada, porque o pessoal fica isolado, não sei, e você passa por cima daquela ponte, né? Debaixo de chuva. E você olha lá embaixo e vê a altura daquilo, você fala, não é possível. E passa, e E passa. passa. E é uma coisa comum. Mas qual é o problema? O problema é que eu estou com medo, entendeu? De passar naquela ponte. E aí você vê a natureza do rio que passa lá embaixo, as pedras, quase que uma cachoeira. Gente, é muito lindo, que quando você vai olhar a altura e você olha aquela exuberância, você esquece da chuva, você esquece da ponte, você esquece da van, e você só vê aquela grandiosidade. De manhã, quando a gente saía da cabana, porque não é quarto, é cabana, tá? E a gente saía da cabana e tinha que andar naquelas passarelas, que até tem nome, né? As passarelas, você tinha um som de pássaros, de aves, de passarinho, de tudo junto. É um som ensurdecedor de belo, sabe? Você quer ficar ali escutando. É maravilhoso. Bom, professora de ciências, 18 anos. Eu amo tudo isso. É uma coisa muito linda. É uma comunhão com a natureza. Eles É, vivem em comunhão, Com a exatamente. sabe? natureza. Dentro da Isso. floresta. Quer dizer, a gente é intruso, Sim. estrangeiro. Eu saí de lá me sentindo mais baixinha, menor do que eu cheguei, porque eles são imensos, eles são maravilhosos. E eles nos acolheram de uma forma realmente espetacular, Sim. espetacular. O, a, a, o pessoal do Acre, A a Isabel, Célia, a a Célia, Isabel tal. a A Célia da Célia de é, Fortaleza, né, que Fortaleza. estava lá. É, Pessoal mais do norte, nordeste, sim. bem ou mal, eles estão em contato, mas nós não, né? Então, assim, É. a É. gente percebia que as estrangeiras, vamos dizer, éramos nós, Sim. que Muito eles nos longe, é muito acolheram, nos longe, né? abraçaram, Olha, né? nós éramos os ETs. É. Éramos o quê? Os ET? ETs.
ET, né? Ai, como é que a Mas gente fala assim, como é que vocês conseguem, né, viver aqui? Corrida. Não, como é que vocês conseguem viver lá? Então, essa troca foi muito É, interessante. e eu posso te dizer, Genine, já comentei isso, acho que no grupo, que a gente saindo da selva e vindo para São Paulo, essa selva de pedra, né? E é um choque, assim, é uma coisa que você fica procurando uma árvore realmente, você fica procurando algo de verde. O quanto, né, a gente ainda precisa de muito verde, né? Porque De é respeitar. E uma você está benção. no interior, né? Eu me É, sinto privilegiada na minha casa tem muito verde, vocês conhecem. Tem frutas no quintal e eu sim, alimento os passarinhos aqui na minha você varanda. sim, Eu é um coloco privilégio, é fruta e tal, verdade. porque eu gosto disso. Tem gente que reclama, ah, não, dá fruta para passarinho, suja tudo, porque imagina. gente, É, limpa, lava, sabe? É, De volta eles me dão a música, né? O canto. é. E isso não tem preço. É, é, mas é diferente, né? é. É uma ilhazinha, é uma árvore, É é um um oásis, né? quintal. É um oásis no meio da selva. No meio dessa É, selva, desse barulho, é o helicóptero que passa, A né? sirene, O é, caminhão do lixo, a pamonha, a isso. pamonha é, e derivados, É, né? E é complicado mesmo. Mas é isso, o silêncio da selva, que não é um silêncio, é um não, barulho, mas é um barulho que é uma maravilhoso. sinfonia, É uma vamos dizer assim. sinfonia, é uma E música. eu reparei, Nancy, não sei se você reparou, eu reparei que no período da noite, mesmo depois do pôr do sol, é um som, São é outros muito sons. maior do que o É, do amanhecer. Tão sim, interessante. sim. Nossa, eu interessante. fiquei São os encantada. animais É noturnos, um né? barulho que não agride, né? Não agride. Não, não, Não não. agride o ouvido, não Não, agride. não. E Então, nem a nossa essência, porque esses não. barulhos da cidade, urbanos, eles É. agridem, né? Apesar, Agride, já dá me estresse, acostumei, né? mas não é bem assim. É, O não, dá estresse. silêncio é uma bênção e esses É. ruídos também são Uhum. Sabe maravilhosos. que a gente, né, a Nancy é psicóloga também, a gente sabe, né? Quem mora numa cidade grande, ou mesmo numa cidade menor, quando você ouve o som de uma ambulância ou de uma carro de polícia, Aham, teu cérebro não sabe que o alerta não é em relação a para você. Ele você. entra em estresse na hora, porque aquilo é Uhum. alerta. Olha, Então, a gente vive em alerta o tempo todo, Sim, porque o alerta tempo todo tem de barulho de morte, né? ambulância, de sirene. Alerta, é. Lá, lá eu percebi, primeiro, foi gostoso tentar entender a dança do boto para ver em que momento ele ia sair. Aí eu Uhum. fiquei quase uma hora, logo cedo, às 6 da manhã, observando para entender o movimento, né? E aí você percebe que você coloca todos os sentidos em alerta, né? Porque você está ali no meio da floresta, claro que eu estava protegida, a palafita tem uma varanda muito bacana, mas naturalmente é outro tipo de alerta, é conexão mesmo com a natureza, para ver se tem um barulho diferente, se tem um movimento diferente. Gente, Uhum. é espetacular. Eu Sim. adorei, eu adorei. Eu nossa, gostei muito também, gostei e, muito. Era um sonho meu conhecer a floresta amazônica. Eu me senti abraçada por ela naquele lugar, né? Porque aonde você olhava tinha floresta ou rio, e do outro lado do rio tinha floresta. Então, era- eu me senti abraçada por ela e todos aqueles habitantes, né, que falavam por ela. Eu me senti realmente. E as mulheres, né, Nancy, aí voltando para as agebianas, que É, orgulho das agebianas todas serem sim, agebianas, né? sim, sim. Com os depoimentos, né? É. As experiências vividas nas agebes, isso depois nós vamos partilhar também, né? Isso, Cada e tá agebe tem aqui, um carisma, todas as mas histórias cada que, agebe, sim, nas questões que nós entrevistamos, naquela de coordenadoria para coordenadoria, a gente consegue entender muito mais esse Brasil quando você
escuta alguém do local contando exatamente o que eles conseguem fazer dentro, conseguem não, o que eles constroem com as próprias, Sei né, mesmo, é. ferramentas, porque a gente também não consegue fazer coisas que eles conseguem aqui por conta das limitações outras, É, né? Nós temos, foi até o que eu coloquei no meu texto do Instagram, privilégios que eles não têm, mas nós somos privados de coisas que eles têm, né? E vice-versa. Então, a gente consegue perceber o quanto esse país é um continente, né? Uma coisa imensa. é um continente, é. E o Com quanto suas é maneiras. difícil, por exemplo, estava conversando com a minha filha sobre o quanto é difícil a educação chegar, a saúde chegar nesses lugares, né? Então, a Marina contou a história que deu a luz ali, né? Com a ajuda do marido, Sim. e não sei quantos filhos, e cria, e vai. Então, é, é a natureza. Ué, Essa senhora teve 6 filhos, essa que fez o depoimento, né? é, Imagina, 6 partos, né? Na é, natureza. E Agora, provavelmente sem assistência, né? nenhuma. Com é, assistência da própria natureza da Da mulher como natureza, né? animal, né? É. O animal não dá luz sozinho e amamenta e cuida? dá, É isso. é, É a mulher da Amazonas, amazônica, né, que fala. Ela dá Amazônia. luz, ela amamenta, ela cuida, e ela põe aqui e vai para a roça, e o marido, e não sei o quê. Então, é esse contato com a natureza do parir até o crescer, né? Aí E, eu queria, eu não posso esquecer, desculpa te interromper, Nancy, mas agora imagina. me veio uma lembrança Uhum. falando das argebianas e das autoras, não posso esquecer. Nós tivemos o privilégio de conhecer uma poetisa de rua, Maravilhosa, né? O nome dela maravilhosa. é Ana, e ela Ana se. Castro, Ana Castro. Mas ela, o pseudônimo, o nome artístico dela é Ana Poetisa com Z, entre aspas. Poetisa com Z. Porque ela diz que ela poetiza o tempo todo. E ela é E é real. moradora de rua, ela cuida dos carros na frente do mercado de Porto Velho, e ela tem uma produção que você não faz ideia, Janine. Ela para, olha para Ela foi você a viagem escrevendo e dando o tempo todo. poemas, textos para todo mundo. Ela faz. Eu ganhei um, não sei onde está. Eu também ganhei um. Ela cuida do carro, recebe alguma coisa e ela entrega um poema, um texto para. Para a pessoa. Gente, Ela E a esteve lá letra? Não, ela diariamente. estava lá, e a Isabel letra? levou lá. Ela está aqui. Ela está aqui como. Ela está no Ela livro. é uma das autoras. E É, ela escreve com uma letra, Geni, parece que está digitado. Uma é, letra absurdamente perfeita. é uma mulher Linda. incrível, É, incrível, incrível. né? Muito Então, sofrida, muito. é uma história difícil, mas É, incrível, e ela foi conosco. A Isabel, assim, foi incrível, porque, pagou toda a né, viagem, acolheu no quarto. deu luz, né, e pediu que a gente a É, divulgasse. Até coloquei no sim. meu Instagram hoje Aham, alguma coisa sobre ela. Eu acho que a gente tem que reverberar isso, sim. porque, né, essas mulheres, imagina, lá naquele fundão do Brasil, Uhum. escrevendo coisas tão bonitas, né? E Sim, a ela gente escreve tem sobre a que. vida, sobre o É, cotidiano, sobre a E, mulher, sobre tudo que ela fez. Ela então, começa. quer dizer que ela fica te olhando. A GEB tem um papel muito importante Tem. para essas Com mulheres, certeza. né? Aí você Inclusive, falou uma Geni, coisa importante, Geni. Por quê? Quando a Isabel criou essa ideia de fazer essas vivências amazônicas, você lembra que ela pediu, ela foi a primeira a ser entrevistada, porque ela queria falar sobre essa É, antologia. Ela foi à caça de mulheres que sabiam escrever e que nunca tinham tido um espaço dentro de um livro, de uma antologia, que é uma coisa que não chega lá.
Né? Não Aqui chega, tem né? várias antologias que a gente é convidada a participar. A gente até fala, não, 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 Escolhe, né? escolhe. Lá não. Então, de repente, essas mulheres tiveram um espaço dentro de um livro, elas estão maravilhadas com essa novidade. Elas estão muito felizes de fazer parte de uma obra onde tem um texto delas. Isso dá para ver nos olhinhos de cada uma, né, Marina? Cada vez que Nossa, ia uma lá receber e contava um pouco como que elas foram convidadas e por que que elas escreveram sobre aquilo. Olha, a gente ficava assim, ó, escutando. Foi aí que eu fui me apaixonando por toda essa Rondônia, por toda essa Amazônia, por todo esse país que é meu, né, que a gente tem. Acabei de tirar a cidadania portuguesa, e daí você fala, vou lá para Portugal agora. Não, não vou mais, vou ficar aqui. Não vou, não. não, mas Então, é uma coisa apaixonante, não tem outra palavra, sabe? Ver que mulheres como nós, mas imensamente, uma força imensa interior, contando todos os seus perrengues diários, né? é. Com tanta competência, escreveram coisas lindas. Olha, Geni, algumas coisas que eu acho importante deixar também registrado aqui. Por exemplo, tá, eu não sei, assim, modo de dizer, onde eu estava em 2014, que eu não me lembro da catástrofe que foi a enchente em Rondônia. e só falam Todas dessa, as só só falam disso lá. Então, todas as pessoas, quando falam de grandes adversidades contemporâneas, atuais, falam dessa grande enchente. Essa professora, por exemplo, a Nancy se referiu, que pega um carro e vai todo dia 2 horas ou mais até uma determinada aldeia para dar aula, ela contou que na grande enchente ela ia de barco, porque o barco cobriu as casas, ela ia tentar resgatar as pessoas. Sim, Então, é um Nossa, negócio assim que você fala, meu Deus, é a né? Edina, que não é Edna, É, é Edina. é digna, outra coisa também, já que nós estamos gravando no pleno dia da Conferência do Clima, né, na Arábia Saudita, é. Aham. oxalá eles consigam fazer metas e cumprir as metas, né? Porque uma coisa é fazer, outra coisa O papel aceita tudo, né? É, mas exatamente. o que nós também tivemos a oportunidade de ver é Rio maravilhoso, aldeia indígena de um lado, que precisa de permissão para entrar, e muito próximo dali, as balsas do garimpo, que são É. retiradas e daqui a pouco elas voltam, né? É, Então, assim, você fala, meu Deus do céu, é como se difícil, estivesse difícil. profanando É. um templo. Essa é a minha Mas é uma sensação. profanação, é uma profanação. É, Deixa de E ser. acho que uma coisa que a gente viu também muito e tem que ser dita, abandono de governo. Porque não precisa, tudo bem, é longe. Mas veja, o governo federal ele tem obrigação de dar estradas, de dar ponte decente, sabe? É o mínimo que ele tem que dar para esse povo. O restante eles tiram de letra, e a gente percebe que há um abandono, né, de governo. Não existe são pontes incentivo para inacabadas. pontes inacabadas por desvio de verba. A ponte está do lado, aquela ponte maravilhosa, só que não está terminada, né? E não existe incentivo para turismo. Aquilo é para ter um incentivo, gente, para poder vir os gringos, né? E gerar dinheiro para o país, gerar dinheiro para aquelas pessoas. Pelas Então, pessoas, existe exatamente. essa parte E, e, triste. aí, e aí tem um contraste. Pelo que a gente percebeu, Porto Velho é uma cidade muito, é, vamos dizer, acho que tem muito a coisa do agronegócio também, né? Bem Então, rica, né, nesse muito aspecto. rica, né? Porto Mas, Velho, enfim, é, Porto Velho. é, Uhum. então, assim, né, tem esse lado que, infelizmente, precisa ser apontado também, até como um alerta, né? A Aham. nossa fala é tão pequena, mas é nosso papel É, também mostrar que, poxa vida, né, tem uma beleza que não pode ser destruída assim, exatamente. tão irresponsavelmente, né? Mas Irresponsável. olha,
A gente, eu não sei, Geni, nós estamos falando, você tem mais nós alguma coisa estamos... pontual que você queira saber sobre a GEB? Você me fala, Olha, nós já né? estamos quase a 1 hora e ainda É, tem assunto, errando, né? É. Eu tinha pedido para ler meu poema, mas eu vou trocar esse meu pedido. E eu vou pedir para ler o poema da Ana Ótimo, Castro, isso. porque nós vamos dar voz a alguém que nunca Poetisa, teve Ana voz. Poetisa. A poetisa é Ana com Z, Poetisa. tá? Poetisa de rua, ela se chama. Posso ler? Vou. Oh, claro, por favor. Ignorância Minha é o nome do poema. Deus, me sentindo só, eu te procurei, mas não sabia como e nem onde te encontrar. Te procurei nas igrejas e templos de várias religiões. Lá só encontrei hipocrisia e fanatismo. Você não estava lá. Te procurei nos hospitais, nas boates e nos bares. Lá, eu só o que encontrei foram pessoas vulgares. Procurei nos hospitais e também nos abrigos de rua. Lá, vi tanta miséria que cheguei a duvidar da existência tua. Te procurei, Senhor, e na busca me perdi. Perdida, me desesperei e no meu desespero sofri. Sofrendo, eu pedi a morte e me deparar com ela, descobri que viver é mais importante. Buscando a vida, encontrei coragem. Corajosamente busquei alento e naquele momento percebi que eu não precisava te buscar tão longe, porque tu sempre estiveste junto a mim. Só eu, na minha ignorância, é que nunca te percebi. Te encontrei, Senhor, e não quero mais perder-te de ti. Não é Ai, lindo? coisa linda. Olha a Nossa, carinha Vamos dela. ouvir. que beleza, não? Olha, que Muito singeleza. bacana. Nossa. Mas, Olha, que bom a Gebe poder levar luz para essas uhum, escrituras, né? Que possa ser uma transformação na vida delas, que sim, há forças para enfrentar, né, essa vida que é difícil, né? Que é difícil para sim, elas. sim. Que Muito lindo. bom. Marina, você quer falar mais alguma coisa? Geni quer perguntar mais alguma Para Não. coisa? terminarmos, Marina, Uhum. que se você Uhum. gostaria de falar mais alguma coisa, de contar mais alguma coisa. Não, já falei muito, não me peça para contar, mas senão vai ser mais outra gravação. Fica para a próxima. E olha, só agradecer mesmo, muito feliz por estar lá e por representar a GEB São Paulo junto com a nossa presidente, que brilhou, foi muito Imagina. bacana a Hum. participação dela, né? Então, acho que missão cumprida, né, Nancy? Sim, agradeço muito ter essa oportunidade. Foi através da GEB que eu tive, senão jamais iria a Rondônia, dificilmente iria, não vou falar jamais, né? Obrigada, Marina, por me acompanhar nessa aventura. Acho que São Paulo foi muito bem representada por nós duas, e a gente estava lá em comitiva, né, na nossa equipe, e é isso, e deixamos a nossa marca lá. E temos projetos, hein, Geni? Precisamos discutir na nossa Temos, reunião, trouxemos projetos, eu e Marina. é isso. Isso Isso, aí, vamos trabalhar, vamos trabalhar. vamos. Eu Agradeço. agradeço Obrigada. muito a vocês duas. Eu fico muito orgulhosa de ver a nossa Gebe tão querida de São Paulo ser tão bem representada por vocês, né? Porque os relatos foram assim de coração. Eu senti que foram de coração. Vocês se entregaram àquilo tudo que houve, né? E com Aham. certeza também fizeram a diferença na vida de muitas das mulheres de Rondônia. Muito Estamos querendo obrigada. fazer. Obrigada. Obrigada. Beijo Beijo. para vocês. Obrigada, Geni.